Olá, flexibilidade, videoaula 9, e hoje nós vamos responder essa pergunta aqui: quais os benefícios de se aumentar a flexibilidade ou amplitude mioarticular ou amplitude miotendíneo articular? Antes, um esclarecimento: não confundir flexibilidade com alongamentos. São dois conceitos diferentes. Nós vamos falar do efeito do treinamento da flexibilidade, ganho de flexibilidade após um conjunto de sessões. Então, para saber essa diferença, quem não assistiu, a primeira aula dessa playlist é sobre isso. Então vamos lá, benefícios e importância da flexibilidade. Bom, primeiro, nós temos muitos estudos de associação. Esses estudos de associação, a maior parte deles, talvez, se não todos, tem aquilo que nós chamamos de evidência indireta. Com estudos de associação, depende muito do modelo, do desenho do estudo. Dependendo do estudo, essa associação ela não permite fazer uma inferência de causa e efeito. Então a gente sempre tem que ter algum cuidado com esse tipo de estudo. Mas enfim, os estudos associam baixa flexibilidade com lesões nos tendões calcaneais dos isquiotibiais, lesão na face plantar, síndrome da compressão patelar lateral, disfunção patelofemoral, e sugere-se que o treinamento de flexibilidade reduza a frequência e gravidade dessas lesões. Então, estudos de associação têm mostrado que baixa flexibilidade aumenta, pessoas com menor flexibilidade têm uma maior prevalência de lesões em alguns sítios. Se isso é exatamente por causa da baixa flexibilidade, já é um pouco mais complicado, porque pode ser por outros fatores. Por exemplo, uma pessoa pouco flexível costuma também ser uma pessoa mais sedentária, então poderia ser por outros fatores. Mas existem associações dessa natureza. E alguns estudos, alguns não, na verdade esse estudo que eu estou citando aqui é o mesmo desse, só que esse é menos desatualizado que esse. Esse aqui é de 98, esse aqui é de 2011, então sugiro a leitura desse, quem tiver interesse. E este livro, que é um livro mais atual do que essas duas referências. E tem um artigo interessante para o debate. Não que eu defenda o artigo em si, mas ele traz um debate que vale a pena a gente... que é legal na ciência. A ciência vive desses enfrentamentos nos diferentes conceitos e assuntos. Mas ele coloca se não seria o caso de retirar a flexibilidade enquanto um dos componentes maiores do fitness físico, aquilo que aqui no Brasil a gente vai chamar de qualidade física, ou valência física, ou capacidade física. Então ele faz uma espécie de proposta de tirar a flexibilidade. Talvez você que é da área se assuste um pouco com isso, mas ele vai fazer os argumentos dele. Eu particularmente defendo a manutenção, mas ele faz algumas proposições interessantes, que vale a pena a gente debater. E houve, inclusive, reação a esse artigo do Nicholas Cruz, por exemplo, que ele comenta isso e faz uma contraposição, dizendo que, basicamente, não é o caso de retirar, e ele faz a defesa dele. Mas são dois artigos, esse é um artigo, esse aqui é uma resposta. Interessantes de se ler. É sempre bom você ouvir o contraditório. Bom, mas eu estou trazendo esse artigo por causa disso aqui. Ele traz algumas relações, alguns parâmetros, e se há ou não evidência em relação a esses parâmetros. Então, por exemplo, Então, deixa eu voltar rapidamente para chamar a atenção. Esse artigo ele faz defesas bem contundentes, ele traz bastante estudos para defender a tese dele, ainda que ele deixe de colocar alguns que a gente conhece também.
Mas ele diz, ó, sobre redução do risco de lesão em adultos e idosos ou predição, capacidade de predizer risco de quedas, não há um coeficiente de correlação importante. Isso aqui é um assunto para estatística, mas basicamente ele diz, ó, não há associação. Os estudos não mostram associação entre uma maior flexibilidade e redução do risco de lesão ou a capacidade de predizer risco de quedas em idosos. Então, basicamente, os estudos não dão sustentação. Fala dele. Ele diz, melhora de resultados funcionais da atividade da vida diária e velocidade da marcha em idosos, ele até tem alguma correlação, ele mostra, não são correlações fortes, mas há alguma correlação. E ele diz que as evidências são divergentes, há estudos que sinalizam que sim, que a flexibilidade produziria melhoras nisso. Às vezes não acha efeito, dependendo do estudo, mas ele faz uma defesa de que esses resultados aqui já seriam obtidos pelo treinamento de força e aeróbio. Associação com doenças crônicas, sem associação. Então, o treinamento de flexibilidade aparentemente não é capaz de prevenir doenças, como acontece no caso do treinamento de força e do treinamento, condicionamento aeróbio. Deixa eu só fazer um parêntese antes que eu esqueça, ele quando faz essa defesa de tirar a flexibilidade, ele chama a atenção de que alguns grupos obviamente precisam da flexibilidade, por exemplo, ginastas, bailarinos, alguns grupos cujo esporte demanda uma alta flexibilidade, obviamente não tem como substituir a flexibilidade. Mas ele está chamando a atenção que para coisas que não se tem evidência como isso. Então, estou trazendo esse contraditório aqui para a aula, porque eu acho que é importante. Predição de lesão nos isquiotibiais de atletas de futebol americano, não se viu associação, ter mais ou menos flexibilidade não teve associação com lesão. Desempenho de atletas no futebol deve ser o futebol americano, né, porque ele põe futebol e o soccer, que a gente sabe que é o nosso tipo de futebol. Corredores de curta e longa distância, ele chega a mostrar às vezes até resultado negativo, mas correlações são baixas, então também não tem mostrado melhor em desempenho. Desempenho de outros atletas, nadadores, ginastas, aí para algumas articulações, né? Ele vai deixar claro, ginastas eles dependerão de grande flexibilidade em algumas articulações, nadadores também, né? Por exemplo, do ombro, mas não todas. Melhora da dor, não há nenhuma evidência que flexibilidade melhore dor. Hipermobilidade, ele dá o exemplo do joelho, talvez principalmente no joelho, versus o risco de lesão em atletas de esporte de contato e dançarinos. Aumenta, ou seja, a hipermobilidade pode ser um problema. E há alguma evidência de que ela tem um excesso de mobilidade, é ruim, porque aumenta a chance de lesão. Em alguns casos, mas nem sempre. Predição de incidência de dor lombar, nenhuma associação. Ter mais ou menos flexibilidade não prediz se a pessoa vai ter ou não dor lombar. Então esse conjunto de coisas aqui é o que esse artigo traz para o debate. Só para a gente ver que a flexibilidade ela tem sim efeitos muito positivos, principalmente para algumas modalidades esportivas, e um outro parâmetro muito claro, que a gente vê grande melhora, principalmente nisso aqui, em resultados funcionais da atividade da vida diária, é para idosos. A única discussão do autor aqui é que para ele o treinamento de força já faria isso. Mas, na medida que eu tenho que a flexibilidade contribui com isso, ainda que não se some, mas há pessoas que têm muito mais inclinação e possibilidades para flexibilidade do que para o treinamento de força. E há também uma outra discussão, que se eu não me engano, o autor que rebate ele vai falar isso. Ele vai dizer, ó, o alongamento também aumenta a força. Então, por que tirar a flexibilidade, por exemplo, e não tiraria o treinamento de força? Enfim, é um debate interessante, eu não vou me alongar demais para não ficar um pouco entediante,
mas fica o convite para a leitura. Eu estou botando 2020, mas eu acho que foi 2019, tá? Então, onde eu botei asterisco aqui é porque já tem associação com outros tipos de treinamento. Mas eu estou trazendo isso para a gente também não cair numa fala que às vezes é exagerada de julgar sem ter evidência de que algo é muito bom, apesar de não ter solidez esse conhecimento. Bom, treinar a flexibilidade é mais importante para pessoas mais velhas, pois o envelhecimento reduz a flexibilidade músculo-tendínea. Essa é a minha opinião e ela não é só minha, outros autores também identificam essa importância. O aumento do desempenho muscular. Então, a flexibilidade causa aumento no desempenho muscular. Exemplo, potência. O treinamento de flexibilidade melhora a potência. Contribui para a hipertrofia, como eu mostrei na aula anterior. Aí assiste a aula anterior, quem não assistiu. Contribui para a potência, mas esse ganho relacionado à potência, eu vou fazer uma aula específica. Eu acabei sendo redundante aqui, né? Não tinha percebido. Mas eu vou fazer uma aula específica só para a gente entender qual é essa relação entre flexibilidade e força e potência. Não só potência, mas principalmente potência. Melhora do desempenho esportivo, sim, dependendo dos atletas, da modalidade esportiva. A flexibilidade, ela não é só uma opção, ela é uma necessidade. Não há possibilidade de imaginar um bailarino, uma bailarina sem grande flexibilidade em algumas articulações. Para ginastas, mesma coisa. Mas nem todo mundo precisa ter o nível de flexibilidade de uma bailarina, um bailarino ou de ginastas. Exemplo, no caso do futebol, é preciso algum grau de flexibilidade, sim, e eu coloquei essa imagem aqui para ilustrar, mas não precisa ser este grau de flexibilidade. Então, não preciso treinar no atleta de futebol uma flexibilidade deste nível, tanto porque não é necessário e também treinamento leva tempo. O tempo que eu estou dedicando à flexibilidade é um tempo precioso na vida de um atleta. Mas é importante, movimentos como esse anterior, se a pessoa não tem uma boa flexibilidade, é razoável imaginar que aumente a chance de lesão. Então, e nós já vimos, eu sou do mundo do futebol, convivi no futebol durante muitos anos, e eu já vi muita gente se lesionando após estiramentos. Seja estiramentos, às vezes não intencionais, porque uma perna, uma queda, você escorrega, ou numa disputa da bola, você tem um alongamento maior do que você tem controle. Enfim, o futebol é uma atividade que você não tem controle absoluto das ações motoras. Então já vi muita lesão com alongamento. Eu, inclusive, tive uma no adutor e foi exatamente numa situação de grande alongamento. Se eu tivesse a flexibilidade dessa ginasta, eu não teria tido problema no adutor. Então, a gente vê isso com muita clareza. Então, precisa algum grau de flexibilidade. Aqui colocando Zinedine Zidane, um dos maiores atletas do futebol. Certamente quem é do futebol conhece muito bem o Zidane. Brasileiro, de modo geral, não esquece Zidane em algumas finais de Copa do Mundo. Prevenção de desvios posturais, ou correção também. Vou fazer uma aula específica sobre isso, então é uma outra coisa importante. Veja que eu estou mostrando coisas importantes da flexibilidade, apesar da fala lá daquele autor, embora ele não nega alguns benefícios, deixa eu voltar rapidamente, ele não nega essa importância para o desempenho esportivo, e ele não tem fundamentação para prevenção de lesão em todo tipo de modalidade, então dá para a gente afirmar isso aqui. Uma coisa que eu não me lembro dele chamar a atenção lá é para isso, pelo menos não me lembro, tem um tempinho que a gente lê bastante coisa, acaba não tendo memória para tudo, mas essa importância da flexibilidade para prevenção de desvios e talvez para contribuir em reestabelecer ou no mínimo para frear, impedir que algo
ou pelo menos desacelerar a progressão de um desvio importante. Mas eu vou fazer uma aula específica para isso. Há benefícios sim para a flexibilidade, a magnitude disso está em discussão, como vocês viram. Há quem diga que talvez não fosse necessária ter como não quer dizer não fazer, mas que poderia se obter os benefícios dela de outra forma. Por exemplo, aquele autor que sugere retirar a flexibilidade diz que você consegue bons ganhos de flexibilidade com o treinamento de força. Então já antecipo uma pergunta que me fazem sempre: o treinamento de força prejudica a flexibilidade? Na verdade, se você souber treinar, é o oposto. O treinamento de força, se você souber treinar, ele vai melhorar a sua flexibilidade se você treinar até amplitude máxima. É o que ele, inclusive, chama atenção. Mas, óbvio, você não vai conseguir isso, esse grau de flexibilidade em ginastas, bailarinas e gente que depende muito da flexibilidade. Então, na próxima aula, como a flexibilidade poderia, pelo menos vou mostrar para vocês quais são os argumentos em favor da flexibilidade aumentar força e principalmente potência. Então, na próxima aula, a gente vai falar dessa relação. Alguns livros, quem está acompanhando eu falo sempre, e o nosso livro, que é gratuito, está no site, é só chegar lá e fazer o download, e nele há também um capítulo de flexibilidade, que é interessante como uma primeira leitura. Nossas últimas postagens no blog, que está em atividade, o blog está no site, logo de cara se vê também, e temos conseguido produzir semanalmente postagens bem legais numa linguagem mais acessível, vale bem a pena para complementar a formação. Então, até a próxima aula, vou gravar hoje ainda. A propósito, estamos em dezembro, meio de dezembro de 2020.